Olá, o tema da aula de hoje é sobre a indignidade no direito sucessório. Então, o que é a indignidade, como ela ocorre e quais serão os seus efeitos que estão determinados no Código Civil na parte de direito sucessório. Então, vamos lá, vou compartilhar o nosso slide de hoje. Então, indignidade. Então, indignidade é quando nós temos, então, a ocorrência de algo contra aquele sucessor. Que vai acontecer, então, com uma exclusão do sucessor em decorrência de ter praticado atos contra a vida, honra ou liberdade de testar do autor da herança. Então, sempre que um dos sucessores, ou um daqueles que teria vocação hereditária para suceder essa pessoa, ele praticar algo contra esse autor da herança, ou a sua vida, honra ou liberdade, ele vai ter declarada a sua indignidade e por isso ele será excluído de toda a ordem sucessória. Então ele realmente vai ser excluído. Aqui nós temos uma espécie em que a pessoa ela é retirada dessa sucessão, mesmo que ela esteja ainda viva. Então ela é excluída da sucessão ainda viva e sem ter renunciado, portanto. Então, é uma ocorrência que vai causar um grande impacto nessa partilha de bens do patrimônio, porque esse herdeiro vai ser declarado como excluído da sucessão do seu ascendente, provavelmente, ou no caso de descendente também. Então, na ordem daquele autor de herança, eu preciso praticar isso contra o autor de herança. Qual que é a previsão legal? Ela está lá no 1814. Então, quem são excluídos da sucessão? Os herdeiros ou legatários. Então, é importante, se eu deixei um legado para alguém que não é meu herdeiro necessário, mas está determinado lá no testamento, esse legado, ele também será excluído por indignidade. Em quais hipóteses? Então, quais são as hipóteses que o Código Civil permite essa exclusão da indignidade? Então, por indignidade. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, então o autor da herança, o seu cônjuge, ou seja, o cônjuge do autor da herança, companheiro, então no caso de companheiro também do autor da herança, ascendente ou descendente do autor da herança. Então é importante que esse artigo ele determine essas pessoas conforme, né, o autor da herança. Então não é só a tentativa de homicídio, por exemplo, contra o autor da herança, mas também seu cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente. Em qualquer uma dessas hipóteses, essa pessoa que tentou vai ser declarado indigno e vai ser excluído da sucessão. Então, não vai ter o seu direito à herança. Também no caso em que houver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrerem em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro também. Então, nessas hipóteses, aqui é importante destacar que não ocorre quando eu tenho ascendente ou descendente, apenas o autor da herança ou seu cônjuge ou companheiro. Então, aqui já nessa hipótese, não se estende ao ascendente e descendente. Então, a primeira hipótese, que são as tentativas de crimes dolosos ou o próprio crime doloso, se estende também aos descendentes, que são realmente crimes com maior gravidade ofensiva. Já nos casos de ser acusado caluniosamente em juízo, ou crimes contra a honra, eles não só se admite em relação ao companheiro ou ao cônjuge desse autor da herança ou ao próprio autor da herança, e não aos seus descendentes e ascendentes. E também aquele que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente seus bens por ato de última vontade. Então, por exemplo, o autor da herança ele queria fazer um testamento e por algum motivo, né, esses herdeiros ou legatários impediram de forma fraudulenta para que esse autor da herança pudesse testar. Então, nessa hipótese também é considerada divindade, porque se presume que essa pessoa ela tentou utilizar esses meios para impedir com que esse autor da herança consiga testar e consiga dispor livremente do seu patrimônio, e por isso seria, então, uma hipótese de indignidade também. Então, são hipóteses que nós podemos perceber em que se verificam, né, crimes, por exemplo, no caso das duas primeiras hipóteses, dolosos com a intenção de, com a vontade de,
né? Que não entra os culposos, mas sim os dolosos que houveram essa intenção. O primeiro, que são maiores gravidades, também extensão aos seus descendentes e ascendentes. Então, por exemplo, se eu sou herdeira, sou filha, e eu tentei tentativa de homicídio contra o meu irmão, já se considera também aqui indignidade. No segundo, então, aqueles contra a honra, em que se falou algo, se disse algo, se fez algo para que afetasse a honra dessa pessoa. E, por fim, somente contra o autor da herança, quando ele não pôde dispor livremente dos atos da sua última vontade. Então, é importante lembrar que são essas hipóteses em que poderá ser declarada a indignidade. Então, nós podemos verificar que são hipóteses bem restritas, em casos específicos, não é qualquer herdeiro que pode ser declarado indigno. Ele precisa, então, ter sido condenado pelo crime, ou ele precisa ter efetivamente realizado o ato. Isso vai ser verificado em juízo para se declarar, então, a indignidade. Não é algo que se pressupõe, é algo que eu preciso, de fato, ter provas suficientes, e isso precisa desse procedimento judicial, tendo em vista que vai haver a exclusão do herdeiro ou legatário. Então, é algo muito grave em relação ao direito sucessório. Como que é feita? Então, lá o 1815 determina como que é feita essa exclusão. Então, ela vai acontecer por sentença, por isso que eu preciso do processo judicial de dignidade. Eu não posso declarar indignidade sem que eu tenha previamente esse processo judicial. Então, para que se declare indignidade, tem que ser ajuizada a ação, pedindo, levando em consideração as formas em que é possível, então, esse pedido, com um arcabouço grande de provas para mostrar que, de fato, ocorreu a situação que acarreta a indignidade. E nessa sentença, então, onde o direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, ou seja, eu tenho 4 anos para entrar com pedido de indignidade contra o herdeiro que praticou isso. Contados da abertura da sucessão, importante, então, quando se abre a sucessão, que se tem esse período, e na hipótese do artigo 1º, do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão. Então, além dos outros herdeiros, o Ministério Público também pode pedir a indignidade. E isso é importante, porque qual que é a principal diferença da indignidade com a deserdação? A indignidade, ela é um pedido realizado após a abertura da sucessão. Então, os outros herdeiros vão ter que entrar com esse pedido. Diferente da deserdação, que a gente vai estudar posteriormente, mas que é feita pelo próprio autor da herança. Então, aqui a indignidade, eu preciso ter a abertura da sucessão para, então, entrar com pedido de indignidade, entrar com ação judicial. Os herdeiros vão ter legitimidade para isso, mas o Ministério Público também, principalmente nesses casos em que nós podemos verificar os crimes dolosos contra a vida. Então, o Ministério Público, ele tem o hábito de ajuizar ações de indignidade quando se verifica efetivamente crimes dolosos contra a vida em relação ao autor da herança, ou, né, descendente, ascendente, ou cônjuge ou companheiro. Então, nessas hipóteses, ele vai ajuizar a ação também. Então, nesses casos que a gente pode verificar, o Ministério Público, crimes dolosos, ele tem também legitimidade para ajuizar a ação, não apenas os demais herdeiros. Então, o Ministério Público tem um papel muito ativo aqui, quando ele verifica de fato que houve esse crime doloso, e daí ele vai ajuizar efetivamente essa ação para declarar a indignidade do herdeiro, para que ele seja excluído, então que ele não vá herdar junto com os demais descendentes. Então, realmente é um caso de extrema gravidade. Quais os efeitos, então, dessa exclusão? Eles recaem sobre os descendentes do indigno? O artigo 1816 vai nos responder essa pergunta. Então, os efeitos são pessoais, ou seja, apenas para a pessoa do excluído, tá? Os seus descendentes não vão sofrer a indignidade. Quem vai ser declarado indigno é a própria pessoa. E isso não significa que, por exemplo, se a pessoa tem filhos, essas pessoas também vão ser excluídas. Então, os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se o morto fosse antes da abertura da sucessão. Então, uma espécie de morte em vida, né? A pessoa, ela é considerada como se morta fosse para a abertura da sucessão, e os seus descendentes vão herdar por representação, tá? Então, eles vão de fato herdar
como se morto fosse antes da abertura da sucessão. Daí nós temos que verificar como que se dá essa sucessão, se ele vai herdar por representação ou por cabeça. Então, conforme a linha da sucessória, se tem outros herdeiros da mesma linha, se não tem. Então, dependendo da situação, nós vamos verificar como que se dará essa sucessão. Mas eles vão herdar como se fosse pré-morto, tá? No caso de indignidade, isso é importante, os herdeiros vão herdar assim como se fosse um pré-morto. Então, os descendentes desse herdeiro excluído vão herdar como se morto fosse antes da abertura da sucessão. E o excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou administração dos bens e que seus sucessores couberem herança, nem a sucessão eventual desses bens. Isso também está determinado. Então, por exemplo, caso esses herdeiros do descendente, os descendentes do herdeiro excluído, né, o herdeiro declarado indigno, eles sejam menores de idade, por exemplo, e os seus pais então iriam administrar esse patrimônio, o herdeiro declarado indigno não pode administrar. Então vai ser o outro genitor ou genitora que vai administrar o patrimônio. Ele não vai ter direito ao usufruto, não vai poder administrar, não vai poder fazer nada. E caso, por exemplo, esses herdeiros faleçam e o declarado indigno do primeiro caso, ele seja herdeiro do segundo, ele não pode ter direito a essa herança. Então, por exemplo, meu pai faleceu, eu fui declarada indigna, tá? Aconteceu isso. Então, eu fui declarada indigna e eu tenho 2 filhos. Meus 2 filhos receberam, então, esse patrimônio que eu iria receber, porque eu fui declarada indigna, então eles vão herdar como se morto fosse, pré-morto, neste caso. Depois que eles receberam meus filhos, eles morreram, faleceram no meio do caminho. Antes de mim, eu faleci depois. Em nenhuma hipótese eu vou poder receber esse patrimônio de volta. Então, aqueles bens que foram herdados pelos meus filhos, eles não vão poder ser dados para mim em uma sucessão eventual, então no futuro. Então, se caso eu seja herdeira dos meus filhos e teria direito, então, a receber esse patrimônio, não vou receber nesse momento. Nestes patrimônios, né, eu posso receber, eu tenho direito aos outros patrimônios que meus filhos deixarem, mas não a esse patrimônio, porque esse patrimônio ele vem então de uma herança que eu fui declarada indigna, por isso não teria mais direito a receber essa herança, tá? Então é importante a gente verificar essa situação que pode acontecer sim, né, no direito sucessório. Então o pai faleceu, a filha foi indigna, os filhos receberam, se os filhos morrem, a mãe não vai receber, que é a mesma pessoa, tá? Então não vai ter direito a usufruto, a administração, ainda que sejam o que exerce o poder familiar sobre essas crianças, então vai ter que ser nomeada outra pessoa ou outro genitor que não foi declarado indigno vai poder administrar, e eventual sucessão também não recebe, tá? Então, nessas hipóteses, elas não vão receber essa herança. Então, é importante verificar como que se dá a herança nessa questão da indignidade. Então, a indignidade, ela vai ir junto com esses bens sempre. Então, nunca mais esse herdeiro que foi declarado indigno poderá receber, em qualquer hipótese, aquele patrimônio. E se o excluído houver alienado bem a terceiros de boa-fé? Então, por exemplo, eu alienei onerosamente, então eu fiz uma cessão de direitos, fui declarado indigno posteriormente, tá? Isso pode acontecer, né? Nós já vimos, inclusive, que é possível a cessão do patrimônio, possível a cessão de bens. Eu posso, por exemplo, ter cedido onerosamente, então, fiz um acordo, cessão onerosa, e fui declarado indigno depois, porque a dignidade pode ser declarada até 4 anos depois, e eu posso até ter recebido o patrimônio, ter sido feita a sucessão, se declarou indignidade posteriormente, porque, por exemplo, no processo do direito penal, lá na esfera penal, estava ocorrendo, eu não poderia ser declarada indigna ainda, então fui declarada posteriormente a indignidade, esse herdeiro já tinha alienado bem. O que acontece neste caso? Quando o herdeiro alienar onerosamente bens hereditários a terceiros de boa-fé, antes da sentença de exclusão, então eu alienei antes de saber que eu ia ser declarado indigno, tá? Não tinha ainda sentença de exclusão. Essas alienações são válidas, assim como os atos de administração legalmente praticados pelo sucessor, que será excluído. Então, a alienação desse patrimônio, ela é válida, porque o terceiro era de boa-fé, a pessoa ela não fez algo fraudulento, que ela não saberia ainda que ela seria declarada indigna, então não haveria como, por exemplo, né, retirar esse direito dessa pessoa. Então, ele é declarado
como se fosse um ato válido, né? Esse ato, na verdade, ele é válido, ele ocorreu antes da sentença. Então, neste caso, não há problema. E vai subsistir aos demais herdeiros, quando prejudicados, o direito de demandar ao declarado indigno em perdas e danos. Então, por exemplo, eu herdei, vamos pensar num caso prático. Eu herdei, e meu pai tinha 3 apartamentos iguais, eu recebi um dos apartamentos, meu irmão recebeu outro, meu outro irmão recebeu outro. Neste caso, tá? Recebi o apartamento, vendi o apartamento e fui declarada indigna depois, né? Por exemplo, violação à moral então, crimes contra a honra, alguma coisa nesse gênero, tá? Então, na verdade, ocorreu o processo, mas a gente não saberia se eu não já recebi aquele patrimônio, eu poderia alienar aquele patrimônio. Então, alienei e vendi aquele apartamento, tá? Neste caso. Então, eu fui declarada indigna, vendi o apartamento. Os meus irmãos não vão poder desfazer o meu negócio, porque ele já foi alienado. E o terceiro que comprou era de boa fé, ele não tinha culpa, ele não saberia, ele não tinha como se prevenir, porque não sabia disso. Às vezes o processo de indignidade nem começou ainda, já que tem um prazo prescricional de 4 anos, pode ser que ele não tenha começado ainda. Nesse caso, o que acontece? O terceiro de boa fé, ele vai continuar com o patrimônio. Os meus irmãos vão poder pedir o valor que eu recebi pela alienação. Então, perdas e danos, porque aquele patrimônio iria ser redistribuído para eles, já que eu vou ser excluída, eu não tenho herdeiros, vamos pensar que eu não tenho herdeiros nenhum, não tenho ascendentes nem descendentes, então meus herdeiros serão meus irmãos, eles queriam receber por representação minha. Eles vão poder pedir, então, as perdas e danos por eu ter alienado previamente esse patrimônio e depois ter sido declarado indigno. Então, neste caso, eles podem pedir as perdas e danos, mas eles não podem desfazer o negócio jurídico. O negócio jurídico que foi feito, foi determinado, é válido, não tem o que fazer, certo? Então, não tem mais o que fazer. Válido, já era. Não tem mais o que fazer. Então, esses herdeiros vão poder pedir a perda e dano ou não. E o excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens de herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Então, ele tem que devolver, neste caso, por exemplo, vamos pensar que eu não vendi o apartamento, eu só aluguei. Eu vou ter que devolver para os meus irmãos o aluguel, mas eu vou ter que ser restituído, por exemplo, dos custos que eu tive com esse apartamento. Então, eu paguei, por exemplo, condomínio, não estava no aluguel, fiquei uns meses pagando condomínio antes de ser alugado, eu tive que pagar o PTU daquele ano, ou tive que pagar uma chamada extra, que é do proprietário daquele imóvel que tem que pagar, não o inquilino. Então, eu paguei esses custos todos, essas despesas do apartamento, porque eu tinha que pagar para manter esse apartamento. Neste caso, então, os outros herdeiros vão ter direito a receber os aluguéis percebidos naquele momento, mas não vão ter direito, então, a esses valores que foram gastos. Então, o herdeiro declarado indigno, ele pode mostrar que, de fato, ele gastou isso com a manutenção do bem, e esse valor vai ter que ser indenizado, porque ele foi referente à conservação do bem. Ele seria gasto por qualquer um deles. Então, qualquer que administrasse o patrimônio ia ter gasto esse valor e, por isso, né, esse valor também vai ser restituído. Então, são algumas hipóteses que nós podemos ver que há, de fato, essa mudança, né? Como que se dá a administração, como que se dá essa manutenção desse patrimônio do herdeiro indigno. Então, ele recebeu antes, foi declarado indigno depois, ele vai ter alguns direitos, como, por exemplo, o direito de restituição, tá? Mas ele não vai ter direito a ficar com nenhum rendimento, com nenhum fruto, com nada daquele patrimônio. Ele só vai ter que, né, ter restituído o valor que foi despendido para a manutenção do bem, certo? Então, vamos recapitular aqui. Alienou o bem, continua a alienação, mas pode se pagar, e o que alienou, que foi declarado indigno, tem que pagar. Então, os herdeiros podem pedir perdas e danos pelo valor que foi pago no bem. Se ele não alienou, mas ele, por exemplo, está alugando, está rendendo, os frutos e rendimentos vão ter que ser devolvidos aos outros herdeiros, mas as despesas com a conservação não precisam ser devolvidas neste caso, certo? E existe a possibilidade de reabilitação do indigno na herança, então pode, por exemplo, o declarado indigno voltar
a ser, né, admitido nessa herança, pode sim, existe a possibilidade, tá? Ele pode ser admitido, foi declarado indigno, mas pode ser reabilitado. Sim, então, como determina o artigo 1818, aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido estiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Então, por exemplo, eu caluniei meu pai, ofendi a honra dele, mas em vida ele me perdoou, meus irmãos tentaram entrar com pedido de dignidade, mas se encontrou o testamento, no testamento viram que meu pai perdoou e que ele quer que eu herde, a vontade do autor da herança prevalece. Ou, eu tive uma tentativa de homicídio contra o meu pai no momento que eu estava muito mal, que eu estava passando por problemas psiquiátricos, depois me reabilitei, voltei, ou, por exemplo, estava sobre substâncias entorpecentes, me reabilitei, voltei, meu pai me perdoou, ele pode, então, perdoar em testamento ou qualquer outro documento autêntico, ainda que os outros herdeiros queiram, né, essa dignidade. Então, vai prevalecer a vontade do autor da herança. Se ele deixou em testamento ou qualquer documento autêntico que perdoa esse herdeiro, vai prevalecer essa vontade. Então, se perdoa esse herdeiro de fato, tá? Então, neste caso, ele vai ser reabilitado à herança. Então, ele foi considerado indigno da herança, mas vai ser reabilitado pelo perdão. Então, aqui, sempre que houver o perdão de forma expressa, em documento autêntico, não pode ser documento particular. Então, não pode ser numa carta, não pode ser no e-mail, não pode ser pelo WhatsApp. Ele tem que botar ou no testamento, que daí é um documento autêntico de fato, né, que é realizado, então, sobre esse rito da formalidade, ou por um ato autêntico. Ele vai lá e declara numa escritura pública que ele de fato, ou que ele de fato autenticou esse documento, né, que ele resolve perdoar, ainda que esse herdeiro tenha praticado algo contra ele, que poderia ser declarado indigno, mas ele vai perdoar. Então, esse herdeiro, ele pode ser perdoado, mas ele precisa ser perdoado pelo próprio autor da herança, ele não pode ser perdoado por outra pessoa. Então, aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão poderá ser admitido se o ofendido. Claro, prof, mas aí se o ato foi contra o cônjuge do autor da herança, este pode perdoar, sim, daí ele que foi ofendido vai perdoar essa pessoa e daí se admite a reabilitação do indigno à herança. Então, pode sim ser readmitido desde que se tenha o perdão daquele que foi ofendido pelo ato que poderia ser declarada a indignidade. Então, eu preciso desse processo, eu preciso desse documento autêntico para verificar se de fato essa pessoa perdoou e retorna esse indigno à nossa sucessão. Então, a herança, a vocação hereditária aqui. E se o testamento já contemplar o indigno, tá? Então, não houve o expresso perdão, tá? Não houve em nenhum momento, mas o testamento estava lá com ele. Estava o nome da pessoa que poderia ser declarada indigno, tá? Então, ele não falou de forma expressa que perdoa, mas ele fez um testamento contemplando. O que ele faz? Não havendo a reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Então, o que se entende? Se a pessoa ela já tinha um conhecimento, por exemplo, foi uma tentativa de homicídio, eu já sabia que ele tentou me matar. Eu perdoei, mas eu não quis botar por expresso. Mas eu resolvi deixar um bem, um patrimônio, um pouco menor do que seria legítimo, mas eu deixei um patrimônio lá no testamento para essa pessoa. Se entende que a pessoa, se provar que ela de fato já sabia, né, ela tem que saber previamente que essa pessoa tinha ofendido, tá? Ele admitiu, então, isso e mesmo assim deixou no testamento. Então, se entende que aquele percentual que foi deixado no testamento, foi determinado, a disposição testamentária vai ser preservada, porque a pessoa já sabia. É diferente, por exemplo, que eu falei do legatário lá que poderia estar no testamento e depois se descobriu uma causa de indignidade, a pessoa não conseguiu alterar o testamento a tempo, tá? É diferente. Aqui não, a pessoa ela testou depois do ato, não foi antes, foi depois. Ela sabia, o ato já era do seu conhecimento.
Neste caso, se preserva apenas a vontade de testamento, não a legítima. Então, ele pode suceder no limite da disposição testamentária, não da sua legítima. Então, não houve o perdão total. Então, quando eu tenho perdão total, é herda normal. Quando eu não tenho o perdão expresso, mas a pessoa deixou algo em testamento, vai ser no limite da disposição testamentária. Então, no limite do que se determinou no testamento, não em cima de tudo que a pessoa teria direito, tá? Então, não em cima de todo legítimo, só do que foi na disposição testamentária de forma expressa, certo? Então, aqui é uma regrinha um pouco diferente da regra do perdão. O perdão pode tudo, aqui só no limite do testamento. Se eu já sabia do ato que me causaria indignidade. Se eu não sabia, desculpa, eu não tinha conhecimento, não tinha ideia, não imaginei que o herdeiro ia fazer isso, não vai receber nada, tá? Vai ser excluído da sucessão. E como caso concreto, então o caso mais famoso, eu acredito, do Brasil, ou um dos mais famosos, né, mas um caso que teve uma grande repercussão, inclusive eu vou disponibilizar a sentença do caso para vocês estudarem, é o caso da Suzane von Richthofen. Então, o caso da Suzane, a Suzane, que é a menina que está aqui na foto, com os cabelos longos, né, e a blusa azul, ela matou o seu pai e a sua mãe, né, junto, né, com outros dois cúmplices, e ela foi declarada indigna de receber a herança. Então, neste caso, a Suzane foi declarada indigna, ela não recebeu a herança, e apenas aquele que recebeu foi o seu irmão, porque ela não tinha descendentes, e os ascendentes, ela matou os ascendentes, não tinha mais nenhum ascendente. Então, o seu irmão recebeu todo o patrimônio por conta da declaração de dignidade. Então, ela praticou um crime doloso contra a vida dos pais, e por isso foi declarada a indignidade da Suzane von Richthofen neste caso, certo? Então, hoje eu abordei alguns pontos da dignidade para que vocês tivessem conhecimento, soubessem como que ocorre este caso em que há uma exclusão desse herdeiro da sucessão. Então, nessa hipótese, a herdeiro vai ser excluído totalmente dessa sucessão e vai ser declarado indigno, e os seus próprios herdeiros vão poder receber esse patrimônio como se eles fossem pré-mortos, então como se morto fosse. Então, neste caso, há uma regra específica da sucessão. Mas é importante que a gente estude também a sentença da Suzane, que demonstra então, alguns pontos sobre a indignidade no direito brasileiro, tá bom? Então, até mais e bons estudos!